vai ter gíria, mas só dois tipos de pessoas podem ter gíria. Adolescente, todo mundo aqui falou gíria quando era adolescente. Eu não falo ainda. Então, mas vocês não são mais adolescentes, vocês estão falando errado. Eu não falo. E o malandro, o bandido, esse também pode falar na gíria. A gente pode falar. Não, aqui é tira, ele sabe. Ele é tira. O malandro, o bandido não fala na gíria? Só esses dois podem falar na gíria. Nós aqui não podemos falar com gíria. Isso vai impactar negativamente no nosso discurso, na nossa oratória, na nossa expressão verbal. Verbalização à vontade. Tem gente que começa a falar e não respeita a formalidade do discurso ou do evento. E começa a falar à vontade. Isso se torna uma coisa vulgar. Também é uma coisa que é negativa, que nós não devemos fazer. Vocabulário difícil. Quem deve ter vocabulário difícil? Ninguém. Vocabulário difícil faz com que as pessoas não entendam o que nós estamos falando. Por exemplo, a nossa amiga aqui nadadora, quando eu falei vocabulário difícil, ela ficou com um ar circunspecto. E quando eu falei que ela ficou com um ar circunspecto, a outra aqui ficou cogitabunda. O quê? Estou passando a mensagem para vocês? Ninguém está entendendo. Ninguém está entendendo. Então, as palavras difíceis devem deixar para quem? Dicionário. Nós devemos ter um vocabulário rico, um vocabulário correto, uma língua portuguesa correta, bem falada e bem escrita. Porque aí a gente consegue atingir a nossa mensagem. Aliás, quem fala errado, você pode ter o melhor discurso do mundo. Falou errado, no final ou no meio, você acabou com o seu discurso. Cometeu um errinho de português, exceto o Lula, acabou com o discurso. Tá? E termos técnicos. Os termos técnicos devem ser deixados para quem é técnico. Se eu estivesse aqui dando uma palestra para vocês, falando sobre química, eu ia ter que, cada termo técnico, como vocês não são químicos, cada termo técnico que eu falasse, eu teria que explicar para vocês. Então, termo técnico é só para quem é técnico. Se todos aqui fossem químicos, eu estou dando uma palestra de química, eu vou falar termo técnico à vontade. Então tem que tomar cuidado. Quando falar termo técnico, tiver alguém que não conheça o termo, mas esse termo técnico for imprescindível para a apresentação, nós temos que explicar o que significa esse termo técnico. Senão a gente não vai estar passando a mensagem, as pessoas não vão estar nos entendendo. Então, ter um bom vocabulário é ter um vocabulário próprio. Claro, se o vocabulário próprio for horrível, for pobre, for errado, vocês vão mudar o vocabulário de vocês. Mas ter um vocabulário próprio é a forma mais fácil de vocês falarem bem. Se aquelas palavras corretas e palavras fáceis, de bom entendimento e ricas ao mesmo tempo, não difíceis, ricas, passar a integrar no seu cotidiano, vai ser muito mais fácil de vocês fazerem uma apresentação verbal. Falar claramente. Esse falar claramente é tanto no sentido de passar a mensagem, quanto pronunciar as palavras inteiras, porque tem gente que come S, come R, come um pedaço da fala. Tem gente que fala rápido demais e não consegue terminar as frases das palavras inteiras. Então falar claramente é também falar as palavras inteiras. Não falar palavrões. Imagine vocês apresentando o PIN, a diretora está aí. Vocês apresentando o PIN, falando palavrão. Ia ficar bonito para vocês? Então, não falar palavrão em nenhum... Imagina vocês fazendo uma entrevista de emprego, falando palavrão ou falando gíria. Vão conseguir um emprego? Não. É claro que o palavrão, às vezes, não tem palavra que expresse melhor que um palavrão. Guarda, a gente sabe, todo mundo sabe disso. Então, eu estou aqui hoje, vim aqui da palestra, estou com o sapato apertado, a unha do meio dedão do pé está encravada, saindo pus. Ai! Tá gravando. E eu dei uma topada. Dei uma topada aqui. Eu não vou falar, puxa vida, mas que dor enorme, não? Aí eu falo, puta que pariu, vou gritar, vou falar palavrão, porque isso que vai aliviar a minha dor. Não adianta eu falar, puxa, que dor enorme. Isso é... Aí pode falar palavrão, não dá. Guardar termos técnicos para quem é técnico, a gente já falou. Aprenda a gesticular bem. O que é o gesticular bem? O corpo fala. Então, não é só o falar verbalmente, vocês têm que aprender a falar com o corpo inteiro. O que é falar com o corpo inteiro? Falar com as mãos, falar com a cabeça, falar com o tronco, falar com os pés, falar com as pernas, é falar com o corpo inteiro. Cada gesto vai traduzir um sentimento. Então, excesso de gesto, quando a pessoa fica falando demais, inquietação e nervosismo. Quando passa inquietação e nervosismo, a gente está passando uma característica negativa para o interlocutor. Não queremos isso. Ausência de gesto. Então imagine que eu estou falando com ausência de gesto. Eu não estou passando emoção. Lembra que eu falei no início que nós falamos de naturalidade e emoção? Então qual é o ideal? Gesticular ordenadamente, visando completar o sentido da fala. Sempre que eu falar ornamentando a minha fala, o meu corpo, isso vai ser muito mais positivo. O que eu quero dizer com isso? Um levantar de sobrancelha, por exemplo,
pode querer dizer que eu estou duvidando de vocês. É inclinar de cabeça, assim, pode querer dizer que eu estou querendo que vocês concordem comigo. Fazer assim, quando eu estou falando, eu quero que vocês concordem comigo. Ou fazer assim, eu estou falando que ela está falando uma coisa positiva. Tudo que eu falar com o corpo, ajudando a minha fala, é um ponto a mais. Eu falar assim muito bem para vocês, e eu falar muito bem para vocês, é completamente diferente. O impacto visual é outro. E vocês vão involuntariamente entender de uma forma mais positiva. Então nós temos que tomar cuidado, tanto com a fala quanto com o gesto. O que fazer com as mãos? Tem gente que quando fala não sabe o que fazer com as mãos. Gisele. O ideal é naturalidade. Para tudo é naturalidade. Quando a gente começa a ser natural na hora de fazer uma expressão verbal, começa a ficar fácil. Não só a gente vai tomar gosto, como vai ficar muito mais fácil de convencer as pessoas. Então, gestos presos, nervosismo e desconforto. Então tem gente que fala com a mão no bolso. Tem gente que coloca a mão no bolso para falar. Isso gera um ar negativo. Braços cruzados. Imagina que eu estivesse na palestra, eu estou aqui para vocês assim, ó. Estilo PM, botando o pessoal na parede, né? Mão na cabeça, bracinho cruzado, não tem fala, não tem gesto. Braços cruzados, braços atrás das costas. É a mesma coisa aqui, ó. Eu falando com o braço atrás das costas, eu não passo emoção para vocês, eu não passo os meus gestos. E eu perco com isso. Por quê? Se eu falar com as mãos, se eu falar com o meu tronco, se eu falar com a minha cabeça, lembre-se, detalhe, eu tenho que falar prestigiando cada um que está aqui. Ah, professor, mas não dá para prestigiar todo mundo, é muita gente. Então eu vou prestigiar dividido em 3. Então eu tenho aqui o que eu vou chamar de ala da esquerda, ala central e ala da direita. O tempo todo, vocês repararam que eu estou falando um pouco para cá, um pouco para cá, um pouco para lá. Porque eu tenho que prestigiar todo mundo. O que acontece se eu falar só olhando para cá? O pessoal daqui vai se sentir desrespeitado, vai se sentir desprestigiado. E vai começar a ter conversa paralela, vai começar a parar de prestar atenção, vai começar a não concordar mais comigo. Então você tem que estar o tempo todo olhando para todo mundo, até porque você tem que estar sentindo o tempo todo que as pessoas estão pensando, com os olhos. E mão coçando a cabeça, a gente fica falando e fica assim, né? Também é um negócio altamente negativo, tá? E a pessoa vai lá e gira.